Então, o que é um produto interno, né, em um espaço vetorial? Tá? A gente viu que é um produto escalar, né? O produto escalar no R2 e no R3 eles são definidos como a gente acabou de ver no R2. No R3 é uma expansão, né? Funciona da mesma forma, como a gente já vê lá em geometria analítica, ok? E da mesma forma, então, com que eles existem os produtos escalares para o R2 e para o R3, a gente vai procurar funções, né? São produtos que têm mesmas propriedades, só que agora, ao invés de ser no R2 e no R3, ser em um espaço vetorial sobre R, ok? Então essa que é a ideia da definição de um produto interno, tá? Então você já vê um espaço vetorial sobre R, um produto interno sobre esse espaço vetorial, ele é uma função. Então nada mais é do que uma função que a cada par de vetores, então ele vai pegar dois vetores e vai associar um número real. Tá? Então para cada dois vetores associa um número real. Essa é uma função. Tá? E a gente vai denotar essa função dessa maneira. Então aqui esse símbolo aqui, e aqui as duas variáveis, né, os dois vetores, né, o par de vetores que ela vai pegar, e o valor dela vai ser um número real, tá bom? Muito bem, e ela tem que satisfazer essas quatro propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte, né, então, o produto entre V e V, então se eu pego um par de vetores, onde o primeiro vetor e o segundo vetor é o mesmo, né, e aplico essa função tem que me retornar um valor que é maior ou igual a zero, né, quando eu uso o mesmo vetor, V e V. E vai ser só pode ser igual a zero, olha só, é maior ou igual a zero, para qualquer vetor V que eu pego no espaço vetorial. E só vai valer a igualdade quando o vetor V for o vetor nulo. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então, só pode valer a igualdade se o vetor V for o vetor nulo. Tá bom? É a única maneira. Não existe nenhum outro vetor que, quando eu pego aqui o produto interno entre ele e ele mesmo, dê zero. Tá bom? Então essa é a primeira propriedade. O produto interno é maior ou igual a zero quando eu pego o mesmo vetor, V e V. Tá? E só é zero se V for zero. Ok? Muito bem. A segunda propriedade diz o seguinte, que se eu tiver um lambda aqui, um escalar, multiplicando aqui na primeira entrada, então esse escalar pula para fora. Tá? Isso que diz essa segunda propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, se na primeira entrada aqui eu tiver uma soma, então vai quebrar na soma. Então, ou seja, fazer o produto entre V1 mais V2 e V3 é a mesma coisa que fazer com V1 e V3 mais V2 e V3. Okay? Então, ou seja, o produto interno ele quebra na soma, na primeira entrada. É isso que eu estou falando. Com essas duas aqui juntas, pessoal, na primeira entrada, então, ele quebra na soma e o escalar pula para fora. Isso é exatamente as duas propriedades de linear, transformação linear. Então, quer dizer que na primeira entrada aqui ele é linear, o produto interno. Tá bom? E a última propriedade aqui diz o seguinte, se eu faço o produto interno de V1 e V2, é a mesma coisa de fazer o produto interno de V2 e V1. Ou seja, a ordem ali do par que eu escolho não vai fazer diferença. Tá? Bom, com essa propriedade e com essas duas aqui me diz que ela é linear na primeira coordenada, né, na primeira entrada aqui. E essa daqui diz que não importa se eu estou na primeira ou estou na segunda entrada. Então, ou seja, na segunda entrada também vai ser linear. Então é linear na primeira entrada, né, e é linear na segunda entrada. Quando acontece isso, a gente fala que ela é uma função bilinear, que é linear nas duas entradas, tá? Então é uma forma de lembrar as propriedades, né? Que o produto interno comuta, ou seja, não importa a ordem que eu estou tomando, aí V1, V2 ou V2, V1, tá? Que é positivo quando eu tomo o mesmo V, tá? E só é zero quando for o vetor nulo. E essas duas do meio diz que é linear em cada uma das entradas, na primeira e na segunda entrada, tá? Com a última propriedade aqui a gente garante a linearidade na segunda entrada também.